Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que já está desgastante, demasiado cansativo, né? Mas é preciso ser esclarecido, que é a nossa política atual, o momento delicado que o Vasco atravessa, que já deveria ter começado um processo transitório. Para você ter uma ideia, ontem no Botafogo já foi definido o novo presidente e o modelo e o processo, melhor falando, de transição já vai começar. E no Vasco, que já a eleição foi antes, né? Foi dia 7/11, outra promovida do dia 14, acabou tumultuando o processo eleitoral do Vasco e de fato esse processo transitório deve demorar um pouco mais. Mas antes da gente partir para o vídeo, quero te pedir, se gostar do vídeo, deixa o like, se puder compartilha o nosso conteúdo, se inscreve, você não paga nada por isso, e também ativa aí o sininho para que o YouTube sempre te avise, sempre que surgir um vídeo novo ele vai lá te mandar uma notificação, beleza? Outra coisa, tem novidade no canal, agora você pode se tornar membro do canal e curtir alguns benefícios aqui do Clube de Canal e também passar a ter um pouco mais aqui de proximidade comigo e a gente com você, para que a gente possa trocar muito mais informações e resenhas, né? Você vai ter descontos aí no programa de membros, vai participar de um grupo especial aqui que a gente vai criar de membros do canal e também vai ter descontos, né, em produtos oficiais aqui do canal que a gente vai estar lançando nos próximos dias. Como fazer? Basta clicar aí nesse nomezinho, seja membro, que está aí em azul, e vem para o nosso clube de membros do canal, beleza? Então, depois da vinheta, tudo sobre o vídeo de hoje. Então, família Cruz Maltina, vamos começar falando nesse vídeo de hoje sobre a situação do Botafogo, né? O Botafogo teve um presidente eleito ontem, com mais de 800 votos. O presidente do Sérgio deve começar esse modelo de transição, ou melhor falando, o processo de transição logo agora, da atual gestão para ele, e ele deve ter aí realmente um pouco mais de tranquilidade para tratar dos problemas do Botafogo, diferente do Vasco, que teve um processo eleitoral muito antes do Botafogo, dia 7 de novembro, teve outro ali que não é reconhecido no dia 14/11, e até então o processo de transição vem sendo tumultuado, vem sendo adiado. De fato, o presidente atual do Vasco Campeiro tem até o dia 15 de janeiro, mas poderia ter feito, como fez o Botafogo, já iniciar esse processo transitório, até porque o clube precisa respirar novos ares, já chega de tanta política. É momento, assim como no Botafogo, que está na penúltima colocação do Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, melhor falando, é o penúltimo colocado ali na 19ª colocação, na zona de rebaixamento, e deve ganhar aí novos ares, né? Deve ganhar novos incentivos, estímulos, né? O que deveria estar acontecendo também no Vasco da Gama, que também frequenta a zona de rebaixamento da atual tabela do Brasileiro, na 17ª colocação, e poderia estar respirando já esse novo momento, essa renovação, mas enfim, né? Levin esteve ontem em seu canal dando uma entrevista, uma live, né? Falando sobre tudo isso também, e também falando sobre algumas mentiras, algumas coisas que foram colocadas que ferem o estatuto, mas sobre esse processo de transição, ele falou a respeito de tudo isso, falou sobre alianças que foram feitas para realmente retardar tudo isso. Acompanhe só. Essa é a nossa vontade e gostaríamos de ter começado essa transição, porém foi uma opção do presidente atual, através de um acordo que ele fez com o Salgado, da gente não entrar agora para começar a fazer essa transição. Lamento as críticas que ele tem feito, lamento que ele pense de uma maneira diferente que eu penso no Vasco grande, sim. Eu penso que o Vasco, apesar de ter bons jogadores e pessoas que estão lá se esforçando para fazer um Vasco competitivo, que merecem nosso respeito, a gente entende que o Vasco precisa de reforços, a gente entende que o Vasco precisa ter um time ainda mais forte do que esse que nós temos, e nós vamos trabalhar sempre para isso, para que, através da captação de recursos de parceiros e investimentos que a gente está trazendo para o clube, a gente cada vez mais melhorar a qualidade do nosso elenco. O Levin mandou também um recado para a mídia,
para alguns meios, alguns jornalistas que tentam aí desconstruir o que vem sendo construído por ele ao longo dos últimos 2 anos e vem sendo mostrado veementemente nas redes sociais e em seu canal, né, e em seu projeto, tudo que tem para o Vasco. E ele manda um recado aí para esse tipo de jornalista e de meio de comunicação que tenta o tempo todo tumultuar o ambiente. Jornalistas que não acreditam, que torcem para o rival, ou que fazem aí ONGs em determinados locais aí para receber doações de pessoas interessadas em fazer com que exista uma desconstrução do que é a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, se preparem para, a partir de janeiro do ano que vem, passarem a elogiar um novo protagonista do futebol brasileiro e sul-americano, gostem vocês ou não, que será o Vasco, para a tristeza de muitos, para a decepção de muitos, um Vasco que vai, tijolo a tijolo, quebrar o muro desse sistema e desse mecanismo, que não quer um Vasco campeão, que não quer um Vasco, um time verdadeiramente popular, capaz de abraçar as comunidades no seu entorno, fazendo com que seus adversários voltem a tremer quando tiverem que confrontar com a nossa equipe. É isso, Sandro. Estamos muito motivados, estamos muito tranquilos, estamos muito em paz com relação a todo o trabalho que nós tivemos para construir as condições necessárias para que a gente possa implementar um projeto transformador e completamente novo no futebol brasileiro, para calar a boca de muita gente que sequer deveria abrir a boca da maneira que abre para falar do que é o Vasco. Levin utilizou também a live de ontem para esclarecer uma entrevista dada do senhor Carlos Osório à Rádio Tupi no dia 22 de novembro, onde o senhor Carlos Osório, ex-deputado, inclusive, teria citado algumas mentiras, um total de 12 mentiras segundo o Levin, né? O Levin acabou citando isso na live de ontem e esclarecendo isso através do estatuto, né? Então, a primeira delas seria em relação à eleição convocada com menos de 12 horas de antecedência, onde, na verdade, o comunicado do senhor Mussa sobre as eleições do dia 7 ocorreu no dia 5 de setembro de 2020, ou seja, 63 dias, né, antes. Então, realmente, a eleição do dia 7 realmente cumpriu aquilo que se devia cumprir em relação ao estatuto, né? Então, realmente, uma das mentiras foi essa, né? Em outro ponto, o Levin fala sobre outra mentira, que as chapas não teriam tido tempo de se preparar, né? Outras chapas não se prepararam para o pleito. E, na verdade, se as eleições foram comunicadas dia 5 de setembro, como não se teve tempo para se preparar para o pleito do dia 7, né? Então, tiveram sim muito tempo para se preparar. Logicamente que algumas chapas já vinham se preparando muito antes, como foi o caso dos somanos. E aí você percebe que realmente estão utilizando isso como desculpa para tentar realmente convencer a torcida e os sócios, né? E também alguns meios aí de que realmente não houve tempo de preparo suficiente, né? Um terceiro ponto foi sobre as eleições convocadas por uma autoridade incompetente, o presidente do clube, quando na verdade está aí citado o artigo do estatuto, né, que diz que são competências do presidente do clube executar as próprias deliberações e as dos outros poderes pela forma que julga mais acertada, convocar a Assembleia Geral 2 dias antes após a expiração do prazo designado para a convocação, se não fizerem a tempo. Então o que aconteceu foi que o Mussa deixou de convocar no período que teria que convocar, e o Campelo, por exercício do estatuto, tem poderes para fazê-lo caso o presidente da Assembleia não faça. Então foi isso que foi feito, né? Outros pontos também abordados foi em relação à eleição. Começou com uma vantagem injusta para uma das chapas, né? Quando na verdade o processo ele se deu igualitário para todos os outros, né? Excluiu a participação de muitos eleitores. Esse é outro fato que também a gente viu, que as eleições do dia 7 tiveram muito mais votos do que a eleição do dia 14. Isso já mostra que realmente é um argumento que cai por terra, porque numa eleição você teve 3.447 votantes no dia 7 do 11, e na outra eleição, no dia 14, você teve pouco mais de 3.000, né? Então realmente mostra que o primeiro pleito
teve mais participação. A decisão que interrompeu a eleição, né? E aí, de fato, a decisão, ela não interrompeu a eleição, ela interrompeu os efeitos da eleição, né? Então, o resultado das eleições poderia ter sido sim suspenso, e não o processo eleitoral daquele dia, né? Até porque o Levin já esclareceu que se tivesse que ser interrompido o processo eleitoral, deveria constar multas, né? Para que o Vasco, descumprindo, tivesse que pagá-las, né? Outro ponto é que de 3 das 5 chapas decidiram cumprir a decisão e se retiraram de São Januário. Sobre esse assunto, é importante que a gente traga aqui o que o Levin, né, através da sua equipe, constatou no dia da eleição sobre o processo, sobre o comportamento das chapas em tentar melar a situação da eleição do dia 7/11. Escute aí o que o Levin denunciou. A decisão suspendeu os efeitos de uma eleição que estava em andamento. 7ª mentira. 3 das 5 chapas decidiram cumprir a decisão e se retiraram. Isso é a maior lorota da história. Eu vou contar o que aconteceu, eu não ia entrar nesse mérito, mas infelizmente eu tenho que abrir o jogo para os vascaínos. Isto é a maior mentira, porque o único que abandonou a eleição primeiramente foi o senhor Júlio Brandt com o senhor Mussa. O senhor Campelo e o senhor Salgado continuaram participando depois que a decisão chegou. Eles não foram embora, não. O seu Jorge Salgado foi com o senhor Simão Argolo e outros da Mais Vasco lá fora analisar a fila. E ficaram lá fora 20 minutos, 30 minutos, e viram que tinham cerca de 120 pessoas para votar, sendo que cerca de 80 estavam uniformizadas com a camisa Levin 2020. E aí eles voltam, e o nosso primeiro vice-presidente, o Branco, testemunhou o Simão Argolo colocando para o grupo da Mais Vasco: gente, ferrou. Só tem gente do Levin lá fora, a gente tem que melar esta merda. Temos que melar isso. Foi isso que aconteceu. Porque o Júlio já tinha visto que já tinha perdido, abandonou para melar. Mas o Salgado, junto com o Campelo, porque a essa altura eles já tinham combinado de os votos que eram para o Campelo serem depositados para o Salgado, para tentar me derrotar. O Salgado e o Campelo ficam na eleição. Eles não saíram junto com o Júlio. Eles ficam e vão analisar quem estava na fila. E chegam à conclusão de que na fila tinha muito mais eleitor do Levin do que para eles. E aí eles chegaram: caraca, ferrou, temos que melar isso. Porque se não tivesse, se na fila tivesse mais eleitores da Mais Vasco do que eleitores meus, eles não teriam saído, não. Eles saíram com o rabinho entre as pernas, covardes, pilantras. Saíram porque viram que estavam perdendo e tentaram melar a eleição novamente. E isso foi dito na frente do meu primeiro vice-presidente. Gente, vamos embora, vamos melar essa merda aqui porque a gente perdeu. Fudeu, não tem mais jeito não. Lá fora só tem Levin. Só tem Levin. 120 pessoas lá fora. Os caras ainda demoraram meia hora, 40 minutos. Então, essa historinha do Carlos Roberto Osório, que 3 chapas decidiram cumprir a decisão, conversa fiada, porque as 3 chapas não foram embora juntos. Foi embora somente o Júlio. E depois de algum tempo, de um tempo considerável, após analisar as circunstâncias de quem estava votando, os caras foram embora e o Campelo ainda teve o desprazer com o vascaíno de apagar a luz do ginásio. Então, esses caras agiram de forma covarde com o quadro social. Esses caras não respeitaram o sócio vascaíno, o torcedor vascaíno, na primeira eleição histórica direta para presidente do Vasco, e criaram esse factoide para terem um argumento de dizer que não vale a eleição por conta de que eles abandonaram a eleição e criaram uma série de circunstâncias para dizer que a eleição não foi legítima por causa deles. Eu nem toquei nas urnas. Eu sou apenas um candidato, eu não faço parte da mesa diretora da Assembleia Geral Ordinária. Alguns outros pontos dessa entrevista do Carlos Osório também foram esclarecidos pelo Levin, né? O 9º ponto é de que, para o Carlos Osório,
a eleição do dia 14 é que teria sido perfeita, quando na verdade o Levin traz o esclarecimento de que essa eleição não teve um edital de publicação feito na imprensa, conforme exige o Estatuto através do artigo 65, que diz o seguinte: o edital de convocação elaborado será publicado em órgão da imprensa de grande circulação. E isso não ocorreu, fora que o Conselho Deliberativo, acompanhado do Conselho Fiscal e do Conselho de Beneméritos, esteve nessa eleição do dia 14 para impugnar as eleições, né, justamente sobre o que rege o Estatuto, né? Outros pontos foram abordados também, como uma 10ª mentira contada pelo ex-deputado, segundo o Levin, em relação à culpa de toda essa confusão que ele teria dito que é do Levin, né? E de não participar da eleição do dia 14. A culpa teria sido do Levin de não participar das eleições do dia 14. E aí, realmente, isso acaba sendo algo exagerado, né? Algo que a gente tem visto aí ao longo do tempo. Uma troca de acusações, enfim, né? Uma troca de acusações que realmente acaba tumultuando o ambiente do Vasco da Gama. Outra situação em relação é que a Justiça vai declarar a eleição do dia 14 como válida. E o Levin traz explicações sobre isso, sobre toda essa situação envolvendo o que pode ser decidido ainda via Justiça. 11ª mentira: a Justiça vai declarar a eleição do dia 14 válida. Esta possibilidade não existe, porque a decisão última do STJ cassou a liminar do presidente. Cassou a liminar do presidente, pela qual o edital de convocação para o dia 14 foi feito usando como base uma liminar do presidente que foi cassada, ela não foi suspensa, como no caso da decisão do dia 7, que permitiu a eleição no dia 7, a decisão do dia 6. Este caso, a liminar foi cassada, ela foi revogada e o processo foi extinto. Então, não existe nenhuma possibilidade, 0 chances, da eleição ficta, fake, do dia 14 ser validada. Esta hipótese não existe. No máximo, na pior das hipóteses, por um aborto da natureza, poderia-se ter a eleição do dia 7 de alguma maneira impugnada, mas isso jamais significaria que a eleição do dia 14 valeria. Então não existe nenhuma chance disso acontecer, 0 chances.